depois eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Onde encontrarmos o Senhor? Amém. Pode aumentar o fundo musical também um pouquinho? Obrigado. 73. Salmo 73. Onde encontrarmos o Senhor? Esse salmo, pessoal, é um salmo de cura interior. É um salmo que cura que traz cura para a alma daquelas pessoas que leem. Esse salmo traz cura. Ele cura a alma do ferido. Ele traz cura para a alma daquele que está cansado, daquele que está abatido, de tanto ver pessoas que não temem a Deus prosperarem enquanto ele busca o Senhor e enfrenta cada dia lutas maiores e maiores. Esse salmo é um salmo curador. É um salmo que tem poder para trazer cura para a sua alma. Para abrir seu entendimento e fazer você viver uma vida liberta. Vamos ler? Salmo 73. Verdadeiramente, bom é Deus. Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos. Perdão. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas eles estão firmes e são fortes. Não se enchem, não se acham em trabalhos como outra gente. Não são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba as cerca de como um colar, os cerca como um colar. Vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão cheios. Abundam-se, eles superabundam as imaginações do seu coração. São corruptos, tratam todo mundo de forma maliciosa e opressora. Falam de forma arrogante, ergam a sua boca contra os céus, a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem: o que é que Deus sabe? Ou o que eu posso aprender de Deus? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe tudo aumenta, em tudo se aumentam as riquezas. Na verdade, de que adiantou eu guardar o meu coração? De que adiantou eu ser inocente no meu comportamento? Pois todo dia eu sou afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também farei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, mas como eu fiquei perturbado. Até que eu entrei no santuário de Deus, aí sim eu entendi o fim deles. Certamente, o Senhor os coloca em lugares escorregadios e os lança em destruição. Eles caem em desolação. Quase no mesmo momento, ficam totalmente consumidos de terror. Como faz com um sonho, assim que o Senhor acorda. Quando o Senhor acordar, eles vão desaparecer. E assim o meu coração se azedou. Eu sinto picadas nos meus rins. Assim, eu me tornei tão bruto e eu nem sabia. Eu fiquei como se eu fosse um animal perante o Senhor. Todavia,
estou de contínuo com o Senhor. Tu me segurastes pela mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberá em glória. A quem tenho eu senão no céu, senão a ti, meu Deus? E na terra não há quem eu desejasse além do Senhor. A minha carne, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti e vão perecer. O Senhor os tem destruído todos aqueles que se afastam e se desviam do seu caminho. Mas a mim, bom é aproximar-se de Deus. Eu coloquei a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo onde Asaf era um levita que fazia parte do reino de Davi, e ele era um sacerdote que ministrava com louvores. E ele, conversando com Deus, ele falou para Deus que ele cansou. Ele estava com a alma ferida. Ele estava com o coração abatido de tanto ver as pessoas fazerem maldade, serem covardes e ainda assim continuam bem. E aí no Salmo ele diz assim que ele acabou percebendo que Deus estava como alguém que sonha. Porque quando Deus despertar, essas pessoas má, elas vão desaparecer. Um homem ferido ele havia se sentido ferido por Deus. Ele se afastou da presença de Deus porque ele ficava sempre se comparando com os homens do mundo. Ele esteve tão envolvido com os homens do mundo que ele se separou, se afastou da comunhão com Deus. Por isso a pergunta: onde encontrar o Senhor? Onde encontrar o Senhor? Ele passou a observar todas as pessoas lá fora. Pessoas que zombam de Deus, que fazem piada, que fazem gozação o tempo todo. Pessoas usam o nome de Deus, zombam de Deus, então ficando cada dia mais ricas, ele falou. Mas por que essa palavra para a igreja? Por que isso para a igreja? Sabe por quê, meus irmãos? Essa palavra para a igreja? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós até temos comunhão com as pessoas na igreja, e as coisas parecem que não mudam. As coisas cada vez são piores. A gente só tem má notícia o tempo todo. E aí a gente começa a se desfalecer. Às vezes a gente até tenta se esforçar para buscar Deus, a gente até tenta sentir vontade, até quer buscar Deus, mas a gente acaba se desanimando. Ô Paulo, obrigado. O tempo está seco. Então eu trouxe essa palavra para a igreja, porque muitas vezes a gente precisa de ouvir e entender que a única maneira de nós conseguirmos suportar todas as coisas que nós passamos nos nossos dias, no dia a dia, em todo tempo, em todo momento, é procurar se aproximar de Deus a cada vez mais. Porque as dificuldades da vida, os problemas da vida, as chateações, as tristezas, os momentos difíceis que nós vivemos, eles nos afastam de Deus. Eles tiram de nós a força que nós precisamos ter. Às vezes a gente não sente vontade de ler Bíblia. E às vezes quando a gente lê Bíblia, a gente só quer ler mesmo, mas não meditamos nela. Às vezes a gente lê lá, lê, pronto, cumpri meu programa hoje, de leitura. Mas nós não meditamos na lei, na letra da palavra. Nós não nos aprofundamos às vezes. E aí nós começamos a pensar, o que adianta ser cristão?
Eu vivo o tempo todo abatido, o tempo nada dá certo, essa semana nada deu certo. Ah, eu estou tão triste, eu estou tão cansado. E você se começa a se comparar com o homem do mundo. Eu vejo mesmo pessoas aí no mundo aí que nem acreditam em Deus, estão ficando cada dia mais ricos. E isso vai ferindo nossa alma. Nós passamos a ser pessoas feridas. Isso nos afasta de Deus. Então Asaf, compartilhando com a igreja a história de Asaf, para nós podermos ver que Asaf também era um homem da Bíblia, e como ele encontrou, um testemunho de como ele encontrou o Senhor, que a única forma de nós não perdermos essa força é manter a comunhão firme com o corpo de Cristo. Tem pessoas que falam às vezes, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, já está bom demais. Infelizmente, meus irmãos, não é só isso. A igreja precisa estar junto. A igreja é como se você fosse, olha só, eu não sei se você assiste Animal Planet, ou vê no YouTube, não sei. Tem os gnu. Quem sabe o que é gnu? Já viram o gnu? Na África, o gnu é que ele parece um touro, só que ele não é touro. O gnu, eles estão lá bebendo água. O que os leões fazem? Os leões, quando eles vêem lá uma manada de gnu, ele fica olhando, observando, quando ele percebe que um é mais fraco, ele corre atrás de todos do bando, e aí aqueles que são fortes, todos correm juntos. E os fracos ficam para trás. E são esses fracos que o leão vai em cima e come. Assim também é com o crente. O diabo, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro escreve, o diabo, o vosso adversário, ele é como um leão, ao seu derredor, procurando alguém que possa tragar. Então Pedro, quando Pedro faz a leitura desse texto, ele faz o exemplo do texto baseado nessa história. Porque o leão é assim. O leão, quando ele vai pegar alguém, no animal no bando, ele fica rodeando para ver quem é mais fraco. Para ver se tem algum filhote. E aí eles vêm 4 a 5 leões juntos. 2 leões, 1 leoa, 3 leoas. Aí eles afugentam todos. E os fracos não conseguem correr. Às vezes os fracos nem percebem o que está acontecendo. E o leão faz os fortes correm e os fracos ficam para trás. E aí eles cercam, eles ficam entre a manada e os fracos. E aí eles correm atrás dos fracos, jogam os fracos para dentro da savana. Porque leão não vive em floresta, tá, gente? Leão vive em savana. E aí os gnus correm para dentro da savana e o leão pega e come eles. Então Asaf, ele ficou mais ou menos desse jeito. Ele foi alguém que estava fraco, com a alma abatida, com o coração ferido, e o leão, ao ver isso, afastou ele da manada. E aí ele fala que seus pés quase escorregaram. Muitas vezes o diabo, ele coloca... Você pensa que o diabo, às vezes, gente, o diabo ele é muito sutil. Você sabe o que significa a palavra sutil? Sutil significa estreitamente fino. O diabo ele é tão fino, ele é tão cintuoso que ele passa por lugares que você não percebe. Às vezes o diabo está na sua vida, dirigindo você, dando direção para você, e você pensa que é Deus. De tanto que o diabo é astuto. E aí, meus irmãos, isso aconteceu com Asaf. Asaf começou a ficar com o coração ferido, magoado, chateado com a igreja, chateado com Deus. E aí ele se afastou. E aí ele já não ia mais no templo. Ele não tinha vontade mais de orar. Quando ele ia de qualquer jeito. Eu estou falando isso, meus irmãos, para nós podermos despertar para essas coisas que acontecem conosco. Às vezes nós achamos que não faz diferença vir na igreja. Às vezes nós achamos, para quê? Para que ir na igreja? Mas é na igreja. Isso está na Bíblia, irmãos. Hebreus fala, o salmista fala, que Deus fica feliz quando Ele vê os filhos dele reunidos. Às vezes você pensa, eu estou lendo a Bíblia em casa, eu oro de vez em quando. Não tem nada a ver não. Tem que estar na igreja, irmãos. Porque o diabo vai pegar você.
E ele vai pôr no seu coração essas coisas, e você vai achar que é Deus, que não tem nada a ver essas coisas. Você vai pensar que isso não tem nada a ver. Talvez você não vai nem ficar endemoniado. Porque o diabo não está preocupado em endemoniar você, ele quer matar você, porque você é um cristão. Endemoniado é quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus está endemoniado. Você não está endemoniado, não. Mas o diabo quer matar você, ele quer devorar você. E para isso ele precisa enfraquecer você. Ele precisa tirar de você as suas bases. Ele precisa fazer com que você deixe de acreditar que está unido como igreja, não tem problema, não vale a pena isso. Às vezes você vai pensar, então quer dizer que o pastor está dizendo que eu estou endemoniado? Não, meu irmão, você não está endemoniado, não. Pode ficar tranquilo. O diabo não quer entrar em você. Ele não quer possuir você. Ele quer destruir você, porque você é de Jesus. Então, se ele destruir você, fazer você se apostatar, ficar tão ferido com Deus, com raiva de Deus, magoado com os irmãos, magoado com a igreja, magoado com tudo, ele já ganhou. Você está achando que o diabo está pensando assim, eu quero endemoniar esse fulano? Não, ele não vai entrar em você. Endemoniado é quem não tem Jesus. Quem está morto para o mundo, para Deus. Quem não tem o Espírito Santo está endemoniado. Mas ele quer matar você. Ele quer me matar. Ele quer matar a gente todos os dias. Todo dia o diabo quer tomar posse das nossas vidas. Todo dia o diabo quer possuir a gente, destruir a gente, pisar na gente e mostrar para Deus, olha aí, ó. Olha o que eu faço com esse povo que acredita em você. Olha o que eu faço com essas pessoas que acham que você é Deus. É isso que o diabo quer fazer. Por isso Asaf ficou tão ferido com Deus. Ele ficou tão chateado que ele não se reunia mais no templo, ele não ia, vamos falar como se fosse igreja, né? Para a gente entender melhor. Ele não ia mais na igreja, ele já não estava mais no sacerdócio, ele já estava distante de tudo, ele estava magoado, porque ele pensou, para que buscar Deus? Salmo 73, versículo 17. Onde encontrar o Senhor? Até que eu entrei no santuário de Deus e então entendi todas as coisas e os fins deles. Salmo 73, 17. Asaf só vai perceber que o que estava acontecendo com ele estava sendo enganado. Quando ele voltou a ter comunhão, que ele chegou no templo, voltou a ter comunhão com o corpo do povo de Deus naquela época, ele descobriu que tudo isso faz parte do plano de Deus. Deus cega os homens para que não o encontrem. Para que os homens o encontrem com um coração sincero. Deus ele fecha as portas para que o mundo não o ache. Mas para que o mundo o busque com um coração quebrantado. Porque às vezes as pessoas, elas querem buscar a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Isaías está escrito, que eu virei para o povo, vou pregar as boas novas para os quebrantados de coração. Então Asaf entendeu que o que Deus estava fazendo com ele era quebrantando ele. Quando ele chegou no templo, que ele foi ter comunhão com o corpo do Senhor, quando ele foi ter comunhão com o corpo de Israel, com o povo de Israel no templo, ele percebeu que ele estava com o coração ferido. Ele descobriu que o ímpio estava passando por tudo isso para que o ímpio nunca encontrasse a Deus. Você acha que quem não passa falta das coisas vai buscar Deus? Você acha que quem não está sofrendo, quem não está passando necessidade de nada, vai querer saber de Deus? Eu morava na Bélgica, inclusive, Solange, eu conheço o Naftali, que é parente ele foi aluno meu no seminário. O Naftali, amigão meu. Quando eu estava na Bélgica, as pessoas falavam para mim assim, eu conversava com alguns belgas, aí um amigo meu, o Olivier, ele falava, Milton, para que eu vou buscar Deus? Você vai na igreja, a igreja fala que Deus vai dar prosperidade. Eu já tenho dinheiro, eu não preciso de dinheiro de Deus.
E quando eu não estou trabalhando, o governo me sustenta. Por quê? Porque as pessoas querem que as pessoas busquem a Deus por necessidades, por dinheiro, riquezas. E aí, as igrejas brasileiras só tinham brasileiros e eles estavam na igreja com medo de ser deportados. Aí eles iam para a igreja. Pelo menos na época que eu estava lá, não estou dizendo hoje, mas na época a igreja que eu frequentava lá, que era a Comunidade Cristã Brasileira, a maioria estava lá, firme e forte, porque acreditando que frequentando a igreja, Deus não o deportaria. E se Deus o deportasse, ele chegava no Brasil e não queria saber de Deus mais. Então Asaf, Deus endurece o coração dos homens, faz com que os homens prosperem, enriqueçam, para que eles não busquem Ele mesmo. Porque Deus sabe que se o homem prosperar, enriquecer, ele não ter necessidade de nada nessa vida, ele nunca vai lembrar de Deus. E é verdade. Tem gente que fala assim, olha, eu não ajudo na igreja porque eu ganho muito pouco. Se eu ganhasse mais, eu ajudava. Se você ganhar mais, é que você não vai ajudar, meu irmão. Porque você ganhando pouco, você não tem coragem. Se você... Aí o cara fala assim, olha, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. E se você tiver tempo, é que você não vai mesmo, que você vai ficar em casa descansando. Tudo na vida cristã é luta, irmão. Você precisa se esforçar. Sabe por quê? Porque é nesse esforço que você encontra o Senhor. É nessa dedicação, nesse empenho, é que você acha Deus na sua vida. E o poder de Deus se manifesta em você e você se torna poderoso. Você fica até chato, porque nada te abate. As pessoas conversam com você, elas chegam com más notícias, coisas ruins para você, você rebate tudo. Pá! Que nada. Pá! Você rebate tudo. Por quê? Aí você, nossa, mas esse cara é chato. Depois que virou crente, cara é religioso, cara é chato. Você vem conversar com ele e falar que está com um problema no Brasil, essas coisas, ele não acredita em nada. Por quê? Porque aconteceu com Asaf. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que eu entrei, olha só, no Salmo 73, versículo 16, ele fala que quando ele foi tentar entender isso sozinho, ele ficou perturbado. Quando ele procurou entender isso sem consultar o Senhor, ele ficou perturbado. Mas quando ele voltou a ter comunhão com o corpo da igreja, com o corpo do povo de Deus, lá no templo, no santuário, quando ele entrou no santuário, que ele se santificou, que ele viveu uma vida consagrada para Deus, ele entendeu que o ímpio seria destruído sem Deus. Pois é em comunhão com o corpo no templo que nossas forças, nossa fé será revigorada. Não é em casa, irmão. Não é em casa vendo televisão, não é em casa mexendo no WhatsApp, no TikTok, que você vai ganhar força, não. Vendo vídeo de internet, assistindo pregação de internet. Você escuta pregação, mas você não tem quem compartilhar na sua casa, na igreja, você não tem ninguém para quem conversar, você não tem irmão, você não tem os irmãos da fé. Isaías 40, 31, olha o que está escrito aqui, Isaías 40, 31. Quando nós estamos próximos do Senhor, próximos do corpo de Cristo, como igreja, como pessoas que são fortalecidas no Senhor, na força do seu poder, nós somos como que Isaías fala, Isaías 40, 31. Olha só o que o profeta fala. Ele fala assim, anteriormente, nos versículos anteriores, esse versículo ele diz o seguinte, nos versículos anteriores ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Como esperar no Senhor? Vivendo a vida comum da igreja, vivendo a vida comum como igreja, como crente, como povo de Deus, unido com os irmãos. Olha o que fala no Salmo 133, versículo 1. O que agrada o Senhor?
O que agrada o Senhor, meus irmãos? Às vezes a gente tem um monte de argumento para não estar na igreja, para não estar junto, para não estar em união. Olha o que o Salmo 136, o salmista escreveu mostrando a revelação daquilo que Deus mostrou para ele. Salmo 133, versículo 1. Estou falando isso para vocês. Então, olha só, o que aconteceu? Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos vivendo tempos tão complicados e difíceis que o que tem a tendência é a gente se afastar cada dia mais. A tendência é nós começarmos a achar que, eu vou ver pregação na internet mesmo. Irmãos, você já viu aqueles programas de culinária? Ana Maria Braga, aquele que passa na Band, aqueles caras que faz comida, aquelas comidas gostosas, já viu na televisão? Você consegue sentir o cheiro da comida? Você consegue sentir o gosto da comida olhando pela internet? Você vê uma comida muito bem feita, muito gostosa, mas não te alimenta. A mesma coisa é ouvir pregação pela internet, irmão. Ainda mais você, às vezes, se você não tem muito aquela habilidade para entender algumas coisas que são faladas. Você começa, e é a mesma coisa de você ver comida saborosa pela internet. Que graça tem? Chega a sair fumaça assim, né, da comida, mas você não se alimenta. Aí você vê lá a Ana Maria fazendo assim, você vê lá aqueles caras daqueles programas de comida, aquelas comidas saborosas, você não sente nem o cheiro. É a mesma coisa, gente. A internet ela é maravilhosa. Tem muita gente ganhando dinheiro com a internet, mas tem muita gente sendo destruída pela internet. Pessoas hoje não querem mais estar gente, se você vê o número de gente, eu estava pesquisando, o número de gente que não quer mais estar na igreja, porque está assistindo o culto pela internet. Uma coisa que eu achei um absurdo, ceia pela internet. O cara falou assim, irmão, pega isso, eu compro seu pão aí, seu suco de uva, que à noite vai ter ceia. Aí o cara está na casa dele, ele faz a ceia dele lá, e o pastor lá na igreja, na internet, o outro lá na internet. Meu Deus do céu, gente, isso não existe. É a mesma coisa de você namorar por correspondência. Quem já namorou por correspondência aqui pela internet? É terrível. Aí quando você vai conhecer o peão, o cara tem uma foto do Brad Pitt do perfil dele. A hora que você conhece o cara parece um lobisomem. É só enganação, não tem nada a ver. Fora os Photoshop, né? A cara dele parece uma lua de tanto buraco, e no Photoshop ele está liso, que nem um bumbum de bebê. A mesma coisa, irmãos, é isso. Por isso que Asaf ficou triste. Asaf perdeu a comunhão, sabe? Aquele negócio de estar junto, de sentir cheiro de ovelha, de estar junto com os irmãos. É o maior engano do diabo. Olha o que o salmista fala aqui no Salmo 133, versículo 1. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu consigo comparar como se fosse um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O salmista ainda diz mais, ainda no outro salmo, ele diz assim, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora estamos aqui, dentro de Jerusalém. É uma cidade bem construída. Para lá sobem as tribos.
são as tribos do Senhor, vão agradecer a Deus como Ele mesmo ordenou. O salmista falava que ele ficava alegre quando diziam para ele: vamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos começar a nos alegrar com isso, sentir prazer estar perto dos irmãos, se soltar mais, ser mais próximos, estar mais juntos. Quando você encontrar com o irmão, Pai do Senhor, irmão, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. É um prazer estar perto de você. Eu tenho orado pela sua vida, eu tenho orado por você, eu oro pela sua prosperidade. E você, como é que tem passado? Mas a gente vê às vezes, principalmente igrejas muito grandes. Eu vi de uma igreja muito grande, o culto acaba, ninguém conversa com ninguém, vai todo mundo embora. Então, meus amados, tudo que o diabo quer trazer para a gente é esfriamento. É mostrar para a gente que não tem necessidade de estar na igreja. Sabe quem foi que o diabo usou para dizer que não valia a pena estar reunido como igreja? O Faraó. Lá no livro de Êxodo, quando Moisés fala, o Faraó, Deus mandou você liberar meu povo para ir cultuar ele. Deus sempre gostou de ser cultuado pelas multidões. Deus sempre quis ser cultuado pelo povo reunido junto como irmãos. Aí sabe o que o Faraó fala para Moisés? Fala para eles buscar Deus em casa mesmo. Em casa ele também vai achar ele. Fala para ele a Bíblia aqui em casa. Fala para ele orar em casa. Aqui pode ficar aqui. Para que ir lá no Sinai orar? Para que ir lá no Sinai buscar Deus? Não precisa não. Manda eles orar aqui. Aqui também tem lugar para eles ficar. Eles oram aqui mesmo. O diabo, usando Faraó, falou isso para Moisés. Moisés queria reunir o povo lá no Sinai para buscar o Senhor. E o Faraó falou para ele: para que mandar o povo ir para lá? Não. Fala para eles buscar na casa deles mesmo. Não vou liberar. Sabe o que Deus fez? Deus teve que mandar 10 pragas no Egito até que o Faraó soltasse o povo. Para que o povo viesse e Deus fizesse deles uma nação de sacerdotes. Ministrar no coração deles. Quando você vem na igreja, você é ministrado. O que eu estou fazendo nessa hora? Estou ministrando para vocês. Mas quem é que recebe a ministração? Quem está com o coração aberto. Quem não está, fica: ai meu Deus, que chata essa pregação. Essa pregação desse pastor está parecendo espada, comprida e chata. Se você não quebrar seu coração, não abrir seu coração, a palavra não ministra em você. Eu aprendi, toda vez que eu vou na igreja, porque eu também frequento igreja, a sede nossa lá, para poder ser ministrado, porque eu também preciso ser ministrado. Eu não fico procurando pregação de internet, não, eu não faço isso não. Eu escuto palestra eu escuto, palestras, ensinos, aí eu assisto. Mas culto, eu vou lá na sede, assistir lá na sede, porque eu sou pastor, e eu também tenho que ser ministrado. Tem pregação que eu escuto, que é simples, gente, mais simples do que tudo, mas eu sei absorver o que me edifica. Eu consigo separar o que é bom e o que não é bom. Então, meus amados, abra o seu coração, para que você não fique como Asaf, achando que as pessoas no mundo lá fora que estão certas, que Deus esqueceu de você, que as coisas estão difíceis porque Deus não está nem aí para nada. Deus está, meus irmãos. O Deus que você crê, Ele não se manifestou ainda de forma poderosa para que você receba dele aquele poder que Ele vai te dar. Mas Ele vai se manifestar na sua vida. Ele vai se manifestar para você. Basta você crer. O Senhor vai se manifestar e você não vai desaparecer quando Ele se manifestar. Você vai ser transformado com um corpo de glória. O ímpio vai sumir, mas você que tem crido, você vai receber um corpo glorificado, você vai receber vida eterna, você vai receber herança eterna, você vai ser chamado de povo de Deus, de nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não vai desaparecer. Mas o ímpio, quando Deus despertar, ele vai sumir. Não importa o que ele está fazendo, não importa quanto ele tem de conta bancária dele, não importa o que ele tem no banco, não importa o quanto ele manda em alguma coisa, quando o Senhor despertar, ele vai desaparecer e você vai manifestar em glória. Você que é igreja, você vai julgar as nações. Sabe por quê? Porque o Senhor vai se manifestar
e vai a sua vida, a vida que você viveu, a sua vida simples, a sua dedicação, a sua vontade de viver para o Senhor, ela vai servir de testemunho para o mundo, porque o Senhor vai manifestar isso em você. Você vai julgar o mundo, porque as pessoas do mundo vão ver que há um Deus sobre a sua vida. Por isso você precisa perseverar, por isso você precisa estar em comunhão com o templo, você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, você precisa viver junto com os irmãos, você precisa não desistir de buscar o Senhor como igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 27. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 27. Olha o que o autor de Hebreus ele fala. Naquela época, e nem existia templo ainda, não existia templo de igreja, e ele já falava isso. Olha o que ele fala aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que ele diz aqui, ó. Para terminar. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes eu admoesto vocês uns aos outros, e tanto mais, lembrem-se que o dia do Senhor está se aproximando. Olha o que ele fala no versículo 24. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimular. Por que o povo está parando de congregar? Por que muitos desanimam? Porque em vez da pessoa estimular o outro para congregar, ele vai inflamar o outro, para não ir na igreja. Ele vai desanimar o outro, falar assim, viu, Sá? Vai desanimar o outro, em vez de ele pegar e falar para o outro assim, irmão, não dê ouvido para essas coisas, fica firme com o seu coração firmado no Senhor. Você tem alguma coisa? Conversa com a pessoa, mas resolve isso, não fica magoado, estimula, é o que a palavra de Deus está falando, olha, considerem uns aos outros, estimulem uns aos outros ao amor e às obras, e às boas obras. Estimulem-se em amor e boas obras, irmãos, em vez de ficar aí, ó, pegando carona em gente que não quer saber de Deus. E aí depois ele fala, e não deixe de congregar, não deixe a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestem uns aos outros, ajudem uns aos outros a não se desanimar, a não parar de ir na igreja. E tanto mais quanto vocês vê, está se aproximando o dia do Senhor, não é hora de ficar aí ó, desanimando um ao outro, porque se Jesus voltar e você estiver com o seu coração magoado, chateado, você vai ficar. O apóstolo que escreveu isso não foi Paulo, a Bíblia não fala quem escreveu o livro de Hebreus, alguns acreditam que foi Paulo, mas a Bíblia não fala. Quando o autor de Hebreus escreveu isso, ele estava dizendo porque estava acontecendo o que acontece hoje. Irmãos ficam inflamando irmãos, em vez do irmão estimular o outro para a igreja e falar assim, eu não vou mais nessa igreja, eu estou desanimado. Não façam isso, meus irmãos, estimulem uns aos outros em boas obras. Quando alguém vier falar mal da sua igreja para você, você fala, irmão, você está chateado? Fala com o pastor. Fala com o pastor, ele não é Deus não, você pode falar com ele. Se você está achando que ele está errado, conversa com ele, irmão. Em vez de vir falar comigo, que eu não sou pastor não. Estimulem uns aos outros. Você está vendo que o irmão não está na igreja? Liga para o irmão. Irmão, por que você não está na igreja? O que foi? Você está com algum problema? Está tudo ok? Por que você não veio hoje? Quando tem alguns irmãos que não vêm, eu ligo na hora para os irmãos. É lógico que eu não fico ligando sempre, porque às vezes tem irmão que acha ruim se ficar incomodando eles, né? Estimular. A gente quer estimular as pessoas a ir para a igreja. Por quê? Porque eu vou ganhar com isso? Não, porque a igreja vai ser fortalecida. Nós precisamos juntos construir uma igreja forte. E é juntos, irmãos, não é o pastor que constrói a igreja sozinho, não. Somos todos juntos é que construímos uma igreja forte. Senão nós vamos nos desanimar e vamos desaparecer. Se acabar eu vou para outra. Isso significa que você não está com o seu coração no Senhor. Porque você não ama, e se a outra acabar também, você vai para outra. Porque você não ama a igreja, você ama o lugar. A gente precisa amar a nossa igreja. Você tem alguma coisa para falar? Fala com o pastor. O pastor não é irrepreensível não, sabia disso? Se o pastor falou uma coisa que magoou você, conversa com ele.
para resolver isso, para o diabo não entrar nisso. Não, o diabo entra e coloca tanta coisa no seu coração e no coração do pastor também. Então, meus amados, vamos fazer como Asaf, vamos entrar no templo, vamos ter comunhão com o corpo de Cristo, para podermos compreender os desígnios de Deus para nossas vidas. Porque Asaf